tudo bem? Então, semana passada nós falamos sobre a saúde na terceira idade, certo? E hoje nós vamos dar início aí ao capítulo 3 do livro de vocês, que é o autismo. Acredito eu que a maioria já deve ter ouvido falar sobre o autismo, certo? Mas vamos dar continuidade aí e início ao conhecimento aí de vocês, tá? Vamos lá. Autismo é um transtorno que afeta o cérebro, acarretando um distúrbio do desenvolvimento. Os neurônios responsáveis pela comunicação e, e pelos contatos sociais estão comprometidos, apresentando um padrão diferente. Tá. Antes de iniciar na explicação dessa parte, é importante eu falar para vocês o que é neurônio. Neurônios são as células do nosso cérebro. Essas células do cérebro ela vai estar comandando toda a ação do nosso corpo. Então, se no caso do autismo ele está com os neurônios comprometidos, então é por isso que vem trazer o comportamento de um autista, certo? O contato social, vocês aí vão ver, vocês vão conhecer também as características de um autista. E isso ele vai apresentar por quê? Porque os neurônios, que são as células do nosso cérebro, ela vai estar comprometida, certo? Os índices e sinais de transtorno começam a surgir nos 3 primeiros anos de vida. Após o diagnóstico da doença, o primeiro passo é a aceitação, pois os familiares e cuidadores terão que aprender a conviver com essa situação todos os dias. É bem importante isso, a aceitação. É, o que é que vai fazer com que o acompanhamento desse autista ele não vá apresentando aquelas melhores? Por quê? O que é que faz? Né? Tem pais, tem algumas famílias que eles não aceitam de início, o comportamento dessa criança. Então, muitos no início vai estar pensando, é um comportamento normal, o meu filho não tem nada. Então, esse ato da aceitação faz com que os pais, eles procurem ajuda para saber lidar com esse comportamento do seu filho. Então, consequentemente, o acompanhamento e o tratamento dessa criança vai ser bem melhor, certo? Então, um papel fundamental do cuidador nessa parte da aceitação é estar educando a família quanto ao comportamento de um paciente autista e como e quais estratégias para estar lidando com esse paciente, tá? As características fundamentais do autismo são prejuízo na comunicação, certo? Prejuízo na interação social, eles têm dificuldade de interagir com outras pessoas. Comportamentos repetitivos, sem significado, certo? É um comportamento que para ele já é um hábito, certo? Atração por objetos circulares, e eles têm uma organização incrível. Na verdade, eles têm uma organização de uma maneira metódica. Por exemplo, se ele está ali, vamos dizer que Joãozinho é autista, ele está ali com vários brinquedos, vários objetos. Então, como é que eles vão organizar? Objetos circulares em um canto, objetos quadrados em outro, certo? Sempre do menor para o maior, eles têm essa organização, certo? Seu modo ideal é aquele onde as coisas não modificam. O que é que isso quer dizer? Se ele arruma o brinquedo nele do jeito dele, você não tem o porquê chegar e tirar. Porque esse ato de você mexer e arrumar do seu jeito faz com que a criança ela se sinta incomodada, certo? Porque tudo na cabeça do autista ele tem que ser organizado do jeito que ele deixou. Então, encontrou, deixa lá do jeito que você viu, tá? A característica mais marcante no autista é a tendência à repetição, certo? Não só de gestos, mas de palavras também. Há uma grande dificuldade para o autista em decifrar as sutilezas na linguagem, decifrar agentes, emoções e interações nas expressões faciais das pessoas, gerando assim, né, um comportamento estranho. É por isso que muita gente acha que o autista ele é estranho, porque é como se ele vivesse em uma bolha imaginária, onde aquele mundo é só dele. Então,
ele vai ter várias dificuldades, é por isso que você cuidar de um autista é um cuidado ali que você vai estar passando por várias experiências no dia a dia, porque e isso faz com que o profissional cuidador ele tenha o plano A, o plano B, o plano C. Então é importante você conhecer o seu paciente e também conhecer como conhecer as estratégias, né, de como você vai estar atuando com ele no dia a dia. Uma das características mais peculiares é o contato visual com outra pessoa. Não gostam do contato visual e nem da proximidade de outra pessoa. Então, eles podem conversar com vocês, mas eles não vão olhar para vocês. Eles vão estar conversando com vocês aqui, mas vai estar olhando para outro canto, certo? E esse contato, essa proximidade com outra pessoa é bem difícil para eles. Então, é importante que vocês conheçam o paciente de vocês, que vocês conquistem o espaço de vocês. Esse negócio de chegar a abraçar não do perfil do autista, eles não gostam muito de abraço, certo? Isso você vai ter que conquistar aos poucos, certo? No dia a dia, no cuidado durante o trabalho de vocês. E aí eu trouxe aí os comportamentos, né, do autista. Quando chamado pelo nome, ele não responde, certo? Na presença de outra criança, ele vai se isolar. Lembre que o autista ele tem dificuldade de socializar com outra pessoa, certo? Eles evitam o contato físico, são hiperativos. E aí eu vou dar um exemplo. Você cuida de uma criança e aí você vai passar um jogo educativo, tá? Um exemplo. Jogo de quebra-cabeça. E aí, esse jogo de quebra-cabeça tem 150 peças. Para esse autista, para a criança autista, vai ter dificuldade de começar e terminar. Ele vai começar, mas ele não vai terminar. Por quê? Porque ele é muito agitado. Então, ele vai querer correr, ele vai querer caminhar, ele vai querer fazer outra coisa, mas não montar aquele quebra-cabeça de 150 peças, certo? Usar os brinquedos de forma muito particular. Ele não gosta muito de dividir, o que é seu, certo? Mas também é algo que podemos trabalhar na criança, no dia a dia. São extremamente seletivas para alimentar-se. Então, ele tem uma dificuldade de aceitar todo tipo de alimentação. Mas como essa forma, qual foi a parte que eu falei? Eu falei, usa os brinquedos de forma particular. Então, tanto esse ponto quanto o ponto da alimentação são dois pontos que o cuidador pode estar trabalhando com o paciente autista no seu dia a dia. Então, é função de você estar educando, passando uma alimentação saudável, fazendo com que ele saiba dividir as coisas, certo? Então, são pontos que eles podem ser melhorados durante o cuidado e o trabalho de vocês. Quando a criança apresenta qualquer comportamento citado, deve-se procurar o médico, pois apenas esses profissionais são capazes de diagnosticar a doença por meio de análises comportamentais e relatos da família sobre as atitudes da criança. Então, como é que o autismo ele vai ser diagnosticado? Em cima, né, baseado no comportamento da criança, que a família vai relatar ou vocês, como cuidadora, vai estar relatando também. Por isso que eu sempre falei que é bem importante ter uma boa comunicação, uma boa ligação do cuidador, da família e do médico e da equipe multidisciplinar. É importante que tenha esse diálogo entre vocês. Por quê? Porque vocês vão estar passando todos os comportamentos da criança para a equipe multidisciplinar e para a família, certo? As crianças com autismo, eles podem desenvolver talentos específicos em determinadas áreas do conhecimento, desde que essas habilidades sejam identificadas e estimuladas de forma profissional. Eles são inteligentes, certo? Eles têm uma inteligência que chega a ser bem admirável, certo? Então, ele tem a capacidade, certo, de aprender como outra criança qualquer, só que respeitando o limite da criança autista, certo? Mas ele tem a mesma... Se ele for acompanhado corretamente, ele vai estar acompanhando também o seu lado cognitivo, certo? Como educar as crianças com necessidades tão diferentes? É importante entender que é um grande desafio para os familiares e cuidador, né? Como eu falei para vocês, é importante você conhecer o que seu paciente apresenta para você
conseguir elaborar estratégias, né, os cuidados que vocês vão ter com eles. As manifestações mais graves do autismo exigem tanto cuidados, né, que os familiares chegam ao desespero. Então, chega também mais uma função de vocês, que é educar a família de como lidar com esse paciente. Então, vocês também vão estar passando ali estratégias de cuidado para a família, de como agir com aquela criança autista. Nenhuma família está preparada para enfrentar tal realidade sem receber orientações especializadas. Por isso, o papel do cuidador preparado e especializado é muito importante, já pelo fato mesmo de quanto mais você é preparado para aquela situação, você também tem a capacidade de preparar a família a saber lidar com o seu paciente no momento que você não estiver presente. Isso é bem importante, certo? Algumas ações disponibilizadas pelo governo federal, bem o auxílio às famílias, né, que tem os casos de autismo, é procurar o CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil e Juvenil, onde encontrarão os profissionais capacitados para praticar o tratamento, incluindo a psicoterapia. Então, eles têm direito, né, eles têm acessibilidade a esse programa, para que ele consiga ser acompanhado e está melhorando aí, se desenvolvendo nos passar dos dias. Então, é importante que esse paciente ele seja acompanhado, certo? E sempre está observando o comportamento dessa criança. Segundo a Lei 12.764, o autismo é considerado um tipo de deficiência mental, né? Onde as pessoas que apresentam esse transtorno têm o direito a benefício à rede pública de saúde e ao ensino, certo? Então, ele vai ser recebido em um ensino, né, onde vai ter contato com outras crianças que não têm transtorno algum, mas que ele tem sim a capacidade de se desenvolver no meio de qualquer pessoa, certo? De qualquer outras pessoas. Ele tem esse direito de também estar ali estudando e aprendendo como qualquer outra pessoa. E aí eu trouxe para vocês algumas estratégias que vocês podem ter com o seu paciente, como depois vocês vão ver coisas que devem ser evitadas, certo? Quais são as estratégias? Aguardar, observar e ouvir tudo que o paciente tem para se manifestar, certo? Não atuar de forma controladora, isso é bem importante, certo? Porque aí vai atrapalhar muito na conquista do seu paciente. Fornecer oportunidades que favoreçam a comunicação, é importante com que você trabalhe essa comunicação ao paciente. Interpretar atos não intencionais, então nem tudo que ele vai fazer é para te tirar do sério. Vai ter coisas que ele vai estar apresentando que é do perfil do paciente, certo? Não dá automaticamente as coisas, isso já se torna de um modo geral. Conhecer as capacidades comunicativas típicas de cada criança, né? E garantir a proximidade física e o contato face a face. E atitudes que devem ser evitadas. Testar a capacidade da criança, né? Isso vai fazer com que a criança se cobre demais. Interromper o silêncio, falar no lugar da criança, sempre é importante deixar ela se comunicar. Conversar em excesso, sem dar tempo para a criança responder ou tomar iniciativa. Então, fala e ouve. Isso é importante no desenvolvimento da criança, tá? E aí nós encerramos o assunto do autismo. Vou passar as questões para vocês vão responder e nós vamos tirar as dúvidas, certo? Essa semana eu vou estar tirando as dúvidas da atividade da semana passada com vocês no grupo. E assim, o que eu perceber de erro nas respostas de algumas questões, eu vou estar corrigindo para vocês no grupo, certo? Então, bons estudos, qualquer coisa eu estou à disposição para tirar as dúvidas. Beijo!